Nesse vídeo aqui, então, eu quero te contar o dia que sumiram mais de 130 mil reais da conta de um cliente nosso aqui da Stocus. O que aconteceu? Pode ser que esteja acontecendo com você também, porque isso aqui é algo bem comum que tem acontecido, principalmente entre aqueles investidores que têm ali um patrimônio um pouco mais elevado e investem com algum assessor de investimentos, que muitas vezes eles acabam mascarando um pouco o resultado da conta de investimentos e na hora que o cara quer sacar, simplesmente não existe o dinheiro. Pra você que não tá entendendo nada, tá preocupado, fica comigo até o final, você vai entender todos esses problemas que eu tô falando aqui. Basicamente, tudo começou ali em novembro do ano passado, quando a gente fechou um novo cliente aqui na Stocus. Pra você que não sabe, meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos e gestor de recursos pela Ambima e sou sócio fundador da Stocus, que é uma empresa de consultoria de investimentos. E nosso objetivo é atender toda a vida financeira do cliente, né? Então hoje aqui a gente tem mais de 120 famílias que a gente cuida do patrimônio, tanto da gestão da carteira de investimentos, quanto também de todo o planejamento financeiro, tributário, sucessório, de aposentadoria dessas famílias, né? E aí a gente constantemente acaba captando novos clientes. Isso aqui aconteceu com um novo cliente nosso, né? Basicamente era um cara que tinha um escritório de assessoria que cuidava do patrimônio dele, só que ele me contou que ele já estava há um certo tempo insatisfeito, né, com o escritório ali da XP que atendia ele, e ele não estava gostando muito dos resultados, estava sentindo um pouco daquele conflito de interesses e falta de transparência que existia até então no modelo de assessoria, né? Foi logo ali quando de fato começou a valer e foi que entrou em vigor a resolução CVM 179, que obriga, né, as corretoras a mostrarem para os clientes o tanto de comissões, taxas, spreads, rebates que foram gerados ali nos investimentos que aquele cliente fez. Basicamente a gente fechou esse cliente ali e hoje a gente tem um grande parceiro aqui também que é o BTG e a gente queria, para, enfim, entregar a melhor experiência para esse cliente, fazer uma transferência de custódia de grande parte do patrimônio dele. Ele resolveu lá deixar um pouquinho na XP e a grande maioria, cerca de 600 mil reais, ele tinha cerca de 1 milhão e 100 na XP, transferiu 600 mil pro BTG. E na hora que encerrou a transferência de custódia, o que aconteceu? Primeiro, qual que foi o problema anterior, né? Por que ele estava insatisfeito? Primeiro que na conta dele tinha muito COI, tinha cerca de quase 200 mil reais em COI, 170 se não me engano, tinha produtos estruturados na bolsa, tinha fundo setipado, tinha fundos de investimento com uma taxa de administração altíssima, que não entregava resultado, a única coisa que acontecia era aquele fundo deixar uma comissão ali recorrente para o assessor, então ele não estava muito satisfeito com os resultados da carteira dele até então. Então ele procurou a gente para entender um pouco melhor sobre o que ele poderia fazer para estruturar melhor a carteira. Então a gente remanejou grande parte já, a gente vendeu quase tudo que dava para vender, o que não dava a gente está esperando chegar no vencimento. Alguns produtos, por exemplo, o COI, menos de um ano já vai vencer e a gente consegue alocar melhor esse dinheiro para não ter que pagar mais taxa, mais spread ali numa venda. Resumindo, o resumo da ópera é o seguinte, igual eu comentei, ele estava insatisfeito com a falta de transparência do assessor, das comissões, dos produtos que eles estavam colocando na carteira dele, só que a gente descobriu um outro grande problema, que é pelo fato dele ser investidor qualificado, ele também tinha os investimentos sendo marcados na curva. E aí que tá o pulo do gato, que talvez você não saiba e você talvez esteja achando que você tem um patrimônio melhor, maior do que você realmente tem. Qual foi o grande problema, né? Ele tinha cerca de 1 milhão e 100 na XP, a gente fez a transferência de custódia para o BTG e quando a gente fez a transferência de custódia, encerrou a transferência dos ativos que a gente ia transferir, quando a gente soma o saldo dos investimentos do BTG com os investimentos da XP dele, não existem mais 1 milhão e 100 mil reais. Sumiram simplesmente 130 mil reais. Cadê o resto do dinheiro? E lá vai eu, Henrique Stuart, abrir a conta da XP dele, abrir a conta do BTG, analisar os extratos antes e depois da transferência de custódia para ver qual ativo que tinha desaparecido, né? Então eu comecei a olhar, tem esse CDB aqui, tem essa LCI, tem essa ação, comecei a olhar ativo por ativo e a gente olha depois da transferência de custódia e são exatamente os mesmos ativos. E aí então, o que aconteceu com o dinheiro? Se tem os mesmos ativos antes e depois e de um dia para o outro simplesmente some 130 mil, o patrimônio dele não caiu 10% de um dia para o outro. Então a gente foi investigar e o que eu descobri? Esses 130 mil reais, um pouco mais do que isso, eles na verdade eles já tinham sumido há mais tempo, só que o assessor dele não quis informar para ele que ele tinha esse rombo, digamos assim, na carteira. E não é exatamente um rombo. Eu vou te explicar o que acontece. Todo esse problema surgiu a partir do momento que ele comprou um título chamado Tesouro IPCA com vencimento lá em 2050. Então, ele comprou o Tesouro
IPCA com vencimento em 2050. Sabe aquele título que vai render a taxa da inflação mais uma taxa pré-fixada? Então ele comprou lá atrás, se eu não me engano, em 2020, 21, 22, foram várias compras, né? Com uma taxa média de compra de IPCA mais 4%. O que aconteceu de 2020, 21, 22 para cá? Hoje, quando a gente olha lá no site do Tesouro, esse mesmo título está sendo ofertado por mais 6%, mais 7%, mais quase 8%. Beirou ali os 8%, mas chegou no 7,5%. Hoje está mais ou menos nessa faixa dos 7,5%. E aí que mora o grande perigo. Esse cara, como ele tinha esse título de IPCA mais 4, quando você tem a opção de comprar um título do Tesouro IPCA, você pode escolher se você vai lá direto no site do governo, na verdade do Tesouro, né? Ou se você compra de alguém que já tem esse título. Só que, por que você vai comprar um título que te paga IPCA mais 4 se direto lá no site do Tesouro você pega IPCA mais 7,5? Não faz sentido. Então, a demanda por esse título de IPCA mais 4 cai e ele se desvaloriza por conta disso, porque ninguém quer comprar. E aí, para equiparar os dois títulos entregando a mesma remuneração, quando você compra um título por um preço muito mais barato, a taxa dele equivalente, né, o yield naquele momento, sobe. E a gente tem uma outra forma de analisar, que basicamente é analisando a fórmula de matemática financeira. Não é exatamente essa fórmula que a gente consegue precificar um título do Tesouro IPCA, mas eu vou utilizar ela, que é a fórmula do Tesouro pré-fixado, só para facilitar o entendimento. A lógica da fórmula e da conta, o que está acontecendo, é exatamente a mesma, mas o que muda é a fórmula. No Tesouro IPCA é um pouco mais complexa, mas para facilitar para você, eu vou utilizar a fórmula do Tesouro pré-fixado, né? Basicamente, o preço do título hoje, na data zero, é o preço dele lá no vencimento, no caso do Tesouro pré-fixado, é R$1.000, dividido por 1 mais uma taxa elevado ao número de dias até a data do vencimento, né? Ao prazo que você tem até essa data do vencimento. E aí você concorda comigo que, como a gente está dividindo uma coisa pela outra, se a gente aumenta essa taxa, como a gente está aumentando aqui o denominador, a gente vai reduzir o preço. Quanto maior a taxa, menor vai ser o preço do título hoje. E é exatamente essa a lógica do que está acontecendo. Só que, qual que é o grande agravante dessa história? É justamente isso aqui, ó, 2050. O nosso N, o nosso número de dias até o vencimento é muito grande. Ou seja, a sensibilidade deste preço aqui para cada variação na taxa de juros, como essa variação está sendo elevada ao prazo, é muito maior. Ou seja, quanto maior o vencimento, maior a duration do título que a gente chama, maior vai ser a volatilidade do preço no curto prazo. Então, quando a gente tem um título que saiu de IPCA mais 4 para IPCA mais 7,5 em cerca de 4, 3 anos, um título que vence em 2050, o preço desse título aqui, o que aconteceu? Despencou muito. E a gente consegue olhar isso por outra ótica também, né? Se a gente analisa o preço, o patrimônio do cliente ao longo do tempo, né? A gente tem duas curvas. Tem a curva do preço do título marcado na curva, que basicamente é, você comprou aqui, por exemplo, R$200 mil de um título IPCA mais 4. Então, quando você pega o IPCA e vai rendendo aqui de pouquinho em pouquinho, IPCA mais 4 vai chegar aqui no vencimento e vai valer, por exemplo, R$500 mil. Depois de 30 anos. Só que você também tem o preço desse título marcado a mercado. O preço dele hoje. Se você quiser vender esse título hoje, por quanto que você venderia? E aí depende, né? Saindo aqui, por exemplo, de 2020 até agora 2025, aconteceram muitas coisas. Então, teve a pandemia ali, o preço do título caiu, aí as taxas depois caíram, aí subiram. Então, assim, até chegar em 2050, esse título vai valorizando, vai caindo, e aí, dependendo do momento que você vende esse título, você pode, por exemplo, aqui, vender ele antes do vencimento, que lá na frente ele valeria 500 mil, você vende ele aqui por 300, por exemplo, quando na verdade o preço dele aqui deveria ser 250, que é os 200 mais uns 4% até chegar nessa data específica aqui. Ou então, pode ser que você venda esse título aqui, nesse período aqui, por 180, por exemplo, porque a taxa subiu e o preço caiu, justamente por conta dessa lógica que a gente está falando aqui. Só que a grande sacada, talvez, do assessor, né, que foi prejudicial para o cliente, é o seguinte:
vou comprar aqui esse título de 2050. E por que eu vou comprar esse título de 2050? O cara é um médico, não entende muito de finanças e simplesmente confiou a vida financeira dele no assessor, que tinha ali talvez uma má fé nesse caso de comprar um título com vencimento altíssimo, que pelo que eu conversei com ele, pelo que a gente identificou de objetivos, de perfil, enfim, da vida financeira dele, 2050 não faz sentido pro perfil dele. É um título muito longo. Ele poderia, no máximo ali, um 2035. Ele quer se aposentar, por exemplo, daqui a 10 anos. Então 2050 é 15 anos a mais do que o que ele precisava. Então ele tem um risco muito maior na carteira dele, uma volatilidade aqui, que é essa linha verde, muito maior, para simplesmente entregar uma comissão maior para o assessor. Porque nos títulos públicos, se você compra o título pela aba de títulos públicos, e foi o que aconteceu, inclusive, esse título 2050 paga uma comissão muito maior, por conta da duration maior, do que um Tesouro IPCA 2035, por exemplo. Então, primeiro, teve essa falta de transparência, o cara comprou um título que não fazia sentido para a carteira do investidor. E por que esse dinheiro simplesmente sumiu? Porque existem duas formas de mostrar o seu patrimônio na conta da sua corretora. Se você é um cara qualificado, você pode escolher, inclusive, né? Investidor qualificado é aquele que tem mais de R$1 milhão. Você escolhe se você quer ver essa linha laranja ou se você quer ver a linha verde. Normalmente, investidores pequenos, que não são investidores qualificados, por definição, mostram a linha verde aqui já. Então, se o título varia de preço, você consegue ver ele diariamente. Só que quando o cara é qualificado e ele sabe que ele só vai precisar do dinheiro lá no vencimento, ele pode optar, por exemplo, por ver a marcação na curva. Então, se chegar um determinado momento aqui, por exemplo, como ele estava segurando até o vencimento, aqui, teoricamente, o título dele valeria 250. Mas se ele quisesse vender agora, ele conseguiria embolsar 300. Aqui, o título dele valeria, por exemplo, 280, mas se ele quisesse vender, ele teria que vender por 180. E foi exatamente aqui que esse investidor se encontra. Quando ele fez a transferência de custódia, o patrimônio dele, que era marcado na curva, passou a ser marcado a mercado. E aí ele tomou um susto. Cadê o meu 130 mil reais? Justamente isso que aconteceu. Aí eu tive que mandar um áudio, mandei um vídeo para ele, eu gravei a tela do quadro ali explicando para ele exatamente esses desenhos que eu tô mostrando aqui para vocês, do porquê que o dinheiro dele simplesmente evaporou na hora que ele fez a transferência de custódia. Não é que o dinheiro evaporou quando ele fez a transferência de custódia. O dinheiro já tinha evaporado há anos. E ele simplesmente não sabia disso porque o assessor comprou o IPCA mais 4 e estava sentado lá tranquilão com a comissão que ele já tinha embolsado, porque o patrimônio estava marcado na curva sem volatilidade nenhuma. Parecia que o dinheiro estava crescendo dia após dia, quando na verdade, se a gente fosse analisar a fundo e caso acontecesse alguma coisa que o cara precisa liquidar o patrimônio na hora, aquele dinheiro que está mostrando no site da corretora simplesmente não existe. Porque o que aconteceu? A taxa subiu e o preço caiu. Então, talvez esse seja um dos grandes problemas até então dos profissionais que agem por má fé, né? Não é apenas vender um produto ruim para o seu cliente, não é apenas essa falta de transparência no modelo de remuneração, que o cara vende um serviço que é gratuito, só que os investidores já estão descobrindo que não é tão gratuito assim, né? Porque tem essas comissões embutidas. Só que o problema da falta de transparência vai muito além. O problema de transparência começa aqui. A partir do momento que você vende um título para o seu cliente que na prática está totalmente desvalorizado e você não informa para ele que existe todo esse mecanismo aqui de marcação a mercado, porque o cliente precisa estar ciente. Tudo bem que se ele segurar até a data do vencimento aqui em 2050, ele vai ter aqui os 500 mil, só que é importante ele saber que naquela data específica o preço do título dele caiu e que talvez essa seja uma baita oportunidade para comprar mais e não ficar desesperado porque o dinheiro sumiu e ele não sabe para onde o dinheiro foi. E esse assessor estava lá simplesmente embolsando comissão atrás de comissão com esses problemas todos aqui na carteira dos clientes. Então, quando a gente conversou, eu apresentei todo esse esquema aqui para ele, ele ficou muito mais tranquilo, entendeu toda a lógica. Como ele tinha comprado aqui IPCA mais 4, que não é uma taxa muito ruim, segurar até o vencimento talvez seja a melhor alternativa, ou então, quando a taxa cair para IPCA mais 3 daqui a alguns anos, quem sabe a gente consiga vender com um lucro aqui na marcação a mercado, mas basicamente é isso. Teve esse caso, eu espero que tenha esclarecido um pouco. Se você tem um assessor, inclusive, pergunta para ele se a sua conta está sendo mostrada ali valores na curva, valores na marcação a mercado, para saber também quais são as comissões que ele recebeu na venda de cada um dos produtos que ele colocou na sua carteira. Hoje, em 2025, já é obrigatório as corretoras disponibilizarem esse relatório. Então as pessoas estão descobrindo que aqueles investimentos que os assessores estão recomendando gratuitamente não são tão gratuitos assim, as pessoas estão acordando
e estão querendo migrar para um modelo que é muito mais alinhado, né? Um modelo que não tem conflito de interesse, que o consultor é contratado pelo cliente, não pela corretora, que entrega cashback ali das recomendações que ele faz, todas essas comissões que iriam para o assessor. Por exemplo, aqui na Stocus, a CVM proíbe a gente de receber essas comissões, né? Então a gente devolve para os clientes em formato de cashback. Ao invés da corretora depositar na minha conta a comissão do produto, ela deposita na conta do cliente. Você tem lá de forma 100% transparente o tanto que está voltando de cashback, o tanto que você está pagando. É um modelo muito mais alinhado e muito mais completo, né? E talvez um dos grandes diferenciais que a consultoria tenha em relação à assessoria, além dessa questão de remuneração, que já é um baita benefício, mas a assessoria também poderia oferecer esse modelo de remuneração, é o fato de que, primeiro, o assessor muitas vezes ele é exclusivo de uma corretora, enquanto o consultor, a gente não tem exclusividade por definição da CVM, e tem um fato também que a gente consegue agregar em várias outras frentes, não apenas no planejamento ali da carteira de investimentos, igual eu comentei, planejamento tributário, sucessório, de aposentadoria, toda a vida financeira. Quando a gente consegue juntar tudo isso, a gente consegue entregar um resultado muito melhor para o cliente, porque de nada adianta você acumular um baita patrimônio, entregar lá para o seu filho uma herança gigante de 10 milhões de reais, sendo que na hora que você morrer não vai ter simplesmente dinheiro para pagar o inventário sobre todo aquele dinheiro que você deixaria de herança, né? E aí surge uma nova dor de cabeça no momento que a família está fragilizada. Então, ter um planejamento tributário sucessório para deixar mais barato esse processo e mais simples também, precisa entrar nos seus planos, e tudo isso a gente pode te ajudar. Preencha o primeiro link aqui na descrição, tem um formulário de interesse na consultoria, que eu ou alguém da minha equipe, a gente vai entrar pessoalmente em contato com você para a gente marcar uma reunião, te apresentar todo o nosso trabalho, entender o seu perfil, os seus objetivos, como que a gente pode te ajudar, e quem sabe a gente firma uma parceria de consultoria também. Tamo junto, espero que esse vídeo tenha esclarecido para você e até a próxima.